Prontinho, pessoal. Boa noite. Já estamos gravando a nossa live de hoje. Então, agora, quem quiser fechar a câmera, à vontade. Quem quiser abrir também, à vontade. A decisão é de vocês. E então, vamos começar a nossa live hoje discutindo a primeira aula sobre resistores. Tá? Essencialmente, é uma mistura do código de cores junto com a parte de estatística básica. Média, desvio e incertezas, só isso. Dentro de um contexto, então eu tentei criar uma situação, se não real, factível, onde vocês precisam analisar um lote de 100 resistores e decidir a compra de 100, uma amostra de 100 resistores e decidir a compra dos 100 mil resistores. Vocês vão recomendar ou não esta compra? E qual a argumentação para sim ou para o não? Então, esse é o tema dessa nossa primeira aula. Então, em princípio, foi uma revisão da parte de experimental 1, já uma revisão com alguns detalhes um pouquinho maiores já, mas que não esgotam o tema. Tem muita coisa de estatística além disso que eu coloquei, tá? Então não esgota não. E vocês devem ter percebido que surgiu aí um jogo de palavras, o que é tolerância, que é aquela quarta faixa colorida lá do fabricante, os 5%, a faixa dourada, o que é incerteza, tanto instrumental quanto experimental, nós definimos as continhas, e também o que significa aquele limite máximo e mínimo definido pelo pessoal do projeto. Olha, acima do máximo não quero, abaixo do mínimo não quero. É isso que eu quero. Não existe, não posso aceitar nem para cá, nem para cá. Então, são três conceitos que aparentemente estão misturados, mas eles precisam ser separados, e eles vão discutir, vamos ver isso aí um pouquinho depois da avaliação, que é muito importante. Tá? Eu tentei colocar no material lá na infoteca, tem as informações geral, um pouco da questão operacional, como calcular os desvios, a variância, o desvio padrão, então como calcular isso, que ainda que vocês façam com as planilhas, é muito legal saber, olhando para a equação, o que ela significa. Aquele 1 sobre n menos 1 tem um significado, o desvio ao quadrado tem um significado, tá? Não é o caso aqui, mas eu poderia ter uma informação com desvio ao cubo, desvio à quarta, e essa informação realmente existe na estatística. Você vai discutir aí a simetria, você vai discutir outros efeitos que vão além dessa distribuição normal. Tá? Então, um pouco mais estatística além do que nós estamos mexendo. Tá? E a questão conceitual, que eu acho a parte mais rica e importante da disciplina. O que significa cada conceito, o que cada número quer falar, o que a unidade está dizendo. Tá? Então, tudo isso. Interpretar dados é a parte mais, acho que, importante ou bonita do mundo experimental. Fazer a conta é fácil. Agora, falar o que significa essa conta, opa, aí não é para qualquer um. Então, essa disciplina tenta focar nessa parte. De certa forma, tentando compensar a falta do experimento presencial. Já que vocês não podem medir, não podem executar e usar um instrumento, então vamos focalizar na interpretação desses dados. Eu digo que, por exemplo, usar um ohmímetro, um voltímetro, é mais fácil do que abotoar um botão aqui na camisa ou amarrar o cadarço no sapato. Se você consegue amarrar o cadarço, usar um voltímetro é muito mais fácil. Quer dizer, se você consegue, tem a habilidade de colocar o botãozinho aqui na casinha e fechar a camisa, um voltímetro é muito mais fácil. Agora, interpretar isso aí, opa, não é para qualquer um. Então, esse é o foco dessa aula e de todo o curso. Tá bom? Então, fica isso como uma introdução. E agora estou aberto a dúvidas. Vamos lá. Vocês já sobreviveram à primeira parte da aula, chegaram aqui já muitos, eu consigo acompanhar
onde que vocês estão aqui na evolução das atividades. Muitos já estão chegando já lá, conseguiram terminar o escritório e tudo mais, agora estão dúvidas. Espero que tenham, porque, afinal, vamos dizer, tem algumas coisas ainda em aberto. Eu vou deixar o suspense para depois da avaliação, tá? Vou tentar não responder hoje, mas para poder fechar aí vamos dizer, com chave de ouro antes do happy hour. Então, vamos lá, pessoal. Dúvidas? Perguntem à vontade. Pode abrir a câmera ou não, aí com vocês. Nenhuma? Foi tão fácil assim a aula que não tiveram dúvidas. Está tão bem explicado tudo. Puxa. Ou está tão complicado que nem conseguem ter dúvidas. Pessoal, se for vergonha de esquece, tá? Que eu tenho certeza que a tua dúvida, muitos dos outros alunos também não sabem responder. Então, não é uma pergunta boba. É uma pergunta pertinente. E deve ter pergunta também que nem eu sei responder. Então, não vou ficar enrolando vocês. Se eu não souber responder, lamento. Vamos descobrir a resposta de outro jeito. Mais gente chegando. Já descobri que alguns de vocês têm uma formação técnica, têm uma experiência aí profissional, então tem muito que trazer aqui para a disciplina. Isso é muito bom. Tá? Eu acho que se vocês conseguirem trazer um exemplo, olha, eu trabalhei na empresa, tive um problema assim, resolvi calculando a média, mas a média não só como dizia o padrão e observei isso, legal. Tá? Ou daqui a pouco gráficos e tudo mais, a parte de eletricidade. Então, esse exemplo de vocês, para vocês, eu acho extremamente rico e importante. Então, mais para frente, eu vou começar a sondar aí quem tem informação técnica, já descobri algum já, para que esse pessoal traga informações do mundo real, que, afinal, é a ideia desse projeto. A situação que vocês estão vivenciando com os resistores é uma situação super normal. Seja com resistor, seja com, sei lá, qualquer tipo de peça. Até no laboratório. Você preparou um lote de amostras e está querendo valor médio. Até mesmo no mundo computacional. Você executa o programa várias vezes, com condições iniciais diferentes, e tira uma média. Então, é um problema bastante real para o mundo profissional de vocês. Marco Eugênio, vamos lá. Qual o problema de calcular a variância de padrão sendo que um é só o quadrado do outro? Isso, só o quadrado do outro é a maneira de calcular, é uma questão mais operacional. Perfeito. Você, para chegar no desvio padrão, você tem que ter calculado a média, porque isso vai te definir os desvios, que você vai elevar ao quadrado e somar e calcular a variância, para finalmente chegar no desvio padrão. Então, o desvio padrão, repara, não é só uma continha, o que ele carrega, o que ele esconde, o que ele mostra. O desvio padrão tem informação do valor médio e, mais ainda, da distância entre o que você mediu e o valor médio dos desvios. Tá? Então, o desvio padrão esconde essa dispersão dos dados. Então, você segue um protocolo, segue uma ladainha, segue uma linha para poder chegar no desvio padrão. Por que não parar na variância, que é só o quadrado? Não, tá simples. Não, porque a variância tem aquela questão da unidade, é o que eu falo. Alguém consegue ficar 1 segundo ao quadrado sem respirar? Repara que essa pergunta é meio que idiota, porque 1 segundo ao quadrado não é tempo. Então, você não consegue... Não existe um intervalo de tempo de 1 segundo ao quadrado. Segundo eu sei o que é, hora eu sei o que é, minuto eu sei o que é, agora segundo ao quadrado, isso não é tempo. Então, a unidade da variância, que é a grandeza ao quadrado, não é uma unidade legal para você interpretar diretamente.
A variância te dá uma noção da dispersão? Sim, é verdade. Quanto maior a variância, mais dispersos são os resultados em relação à média. Sim, é verdade. Agora, quanto? Qual o número que caracteriza essa dispersão? A variância não fala, é a raiz quadrada dela que fala. Então, o desvio padrão acaba sendo importante por isso. A variância é um processo para chegar lá. É claro que se você faz um controle de muitas coisas, você pode ganhar uma conta. Você faz a continha, mostra a variância. O processo que tem a menor variância tem os dados mais compactados ali, com menos dispersos. Agora, se você quer garantir um intervalo entre máximo e mínimo, não é a variância, é o desvio padrão. Tá bom? Então, não é simplesmente mais uma etapa, porque o desvio padrão tem uma interpretação mais humana, mais normal da própria grandeza, enquanto que a variância é uma coisa mais acadêmica, um pouco mais abstrata. Tudo bem? Marcos, tudo certo? Deixa eu ver o João lá. Correlacionar os valores que obtive do valor médio, desvio padrão e afins. Tá, então vamos lá, João. Essa é a grande confusão, ou a grande sacada, ou o grande problema desse trabalho, desse relatório, dessa tarefa. Você tem, por um lado, a tolerância do fabricante, os 5%, está lá estampado ao pé da letra, lá tem a corzinha dourada do fabricante. Você tem os limites máximos e mínimos, que o pessoal do preço fala, olha, eu não consigo fazer o meu equipamento funcionar se for maior do que isso ou se for menor do que isso. Então, não pode ter daqui para lá. Só pode estar nesse intervalo. Então, você tem uma restrição do projeto. E você mediu um lote real que tem um valor médio e desvio padrão. Vamos começar a conectar um pouquinho essas coisas. Se você tem 100 valores, 100 resistores, mediu 100 vezes. Quantos desses 100 valores estão dentro do intervalo que começa em valor médio menos um desvio padrão e valor médio mais um desvio padrão? Ou seja, nesse intervalo de mais ou menos um desvio padrão, quantos valores de resistências você tem? Essa é uma pergunta importantíssima, porque nós vamos agora interpretar o desvio padrão. Tá? Então, vamos lá. Supondo aquela distribuição normal, gaussiana, simétrica, bonitinha, no intervalo entre média mais ou menos um desvio padrão, você deve ter cerca de 65 a 70 resistores. Vamos botar 70. Devem ter 15 resistores com valor maior do que a média, mais um desvio padrão, e outros 15 com valor menor do que a média, menos um desvio padrão. Então, quer dizer que dentro desse intervalo não estão todos os resistores. Se você mediu 100, cerca de 70 estão aqui no intervalo, mas tem 15 para cá e 15 para cá, fora do intervalo. Então, repara que mais ou menos um desvio padrão não significa exatamente o valor máximo e o mínimo. Se você fizer essa comparação, opa, você está comparando coisas que não tem a ver. Tá bom? Então, por aí começa, não sei se é a confusão ou se começa a esclarecer as dúvidas. Tá? Desse detalhe, o que significa, o quanto é um desvio padrão, é importante. Então, geralmente, entre um desvio, mais ou menos um desvio padrão, você tem cerca de 68% dos valores. Entre mais ou menos 2 desvio padrão, você tem cerca de 95%. Entre mais ou menos 3 desvio padrão, você tem 99% dos valores. Então, quanto maior o intervalo, mais coisa cabe ali. Tá? Mas eu digo, existem resistores fora do intervalo, mais ou menos um desvio padrão. E isso é importante na hora de interpretar, opa, se eu obtive isso,
e eu quero esse máximo e mínimo, o que fazer? Tudo bem, João Pedro? Começou a clarear? Vai ter mais informação disso depois da avaliação aí, não se preocupa não. Eu não quero falar toda a história agora, vou ter um pouquinho de suspense, né? Faz parte aí da aula. Dulce, a tolerância auditora referente à variação durante a autoutilização? Peraí, não. A resposta primeira é não, Dulce. Eu acho que você está pensando o seguinte, que quando você usa o resistor, ele aquece e muda a resistividade, ele fica um resistor maior. Se é isso, não tem a ver não, tá? Não. A tolerância não tem a ver com a variação da resistência ou da resistividade durante a utilização. Geralmente é um efeito térmico que acontece. Bom, um resistor comum, você tem resistores que dependem da luz, resistor que depende de pressão, mas vamos pegar um resistorzinho básico térmico. Não tem a ver, não. Tá? Não se preocupa, não é por aí que vai ser a resposta, não. Outra pergunta, não seria variação de acordo com o fabricante? Então, ó, para você fazer um resistor, você precisa de material e de alguma técnica. De acordo com o material e com a técnica, você vai ter os resistores de 10%, de 5%, de 1%, de 0,1%. Tá? Então, de acordo com como você fabrica, se ele é uma pasta lá de grafite no meio de uma cerâmica, se ele é um filme que você esculpe, se ele é um fio, tudo isso depende. E dessa maneira de fabricar, tem um texto lá sobre diferentes tipos de resistores. Cada tipo de resistor tem uma qualidade ou tem uma tolerância diferente. E um preço também, é claro. Tá? Vai ser quanto melhor, mais caro, óbvio que é. Tá? Então, o que o Vinícius perguntou lá, não seria a variação de acordo com o fabricante por causa do material usado? Esse é o mesmo material, e todos com 5%. E eu te garanto que o fabricante sabe fazer resistores. Tá? Então, ainda não está por aí a resposta. Tá? Então, voltando ao João Pedro, já começou a melhorar alguma coisinha, tá? Mas não acabou ainda não, digo, vai ter um pouquinho mais lá para frente, vamos ver. Eu quero só, digamos assim, traumatizar vocês para que quando vocês vejam a resposta, falem, pô, mas era só isso? E vocês nunca mais vão esquecer. Porque tem muitos sites, teoricamente, didáticos na internet que definem de maneira errada. Então, eu quero que vocês fiquem confusos e falar, pô, é essa a resposta, caramba? E nunca mais vão esquecer, garanto. Então, faz parte do método, tá? Não é pegadinha, não. Eu acho que é, sei lá, vamos chamar de pedagogia, vai. Não sei se posso falar isso, mas garanto que vocês não vão esquecer por muito tempo algumas dessas aulas. O que mais? Alguém mandou coisa aqui no grupo? O que é? Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tá, é o link, não. Tá bom. Mais alguma dúvida? Podemos encerrar a live? Professor, eu tenho uma pergunta, meio que uma dúvida. Tem alguma relação com a grandeza que a gente está procurando? É que quando você falou em questão de resistores, na aula principalmente, você falou cada módulo do multímetro tem a variação correta. Se você colocar um de 6.000 para medir um de 20, não seria adequado porque o erro seria muito grande. Tem alguma relação com isso? Não sei. Não, mas lembra que eu deixei claro que você está usando na escala de 20 kΩ. Sim. E vamos dizer, quanto que essa escala o fabricante fala que pode variar. E nós medimos algo da ordem de 6, 7 mil ohms. Então, de 7 mil para 20 mil,
não é uma grande diferença, não. Se eu tivesse com resistor lá, escala de fundo, escala de 20 kΩ e algo de 100 ohms, ia dar problema. Uhum. Não é que ia inviabilizar a medição, você ia conseguir medir. Só que você ia ter esse 100 podia ser 200, podia ser 5, ia ter uma incerteza muito grande aí. Mas nós estamos trabalhando em torno aí de 6.800 para uma escala aí de 20 mil. Tá muito bom. Então tá bom. Não se preocupa, não é por aí, não. Mas é importante colocar nos dados, olha, eu usei tal fundo de escala, tal limitação, que pelo fabricante tem isso, de mais ou menos tantos por cento, mais ou menos tantas de resolução. Essa é uma informação técnica que é importante. Porque, em princípio, se você pega um grupo de dados que veio de algum lugar e fala, peraí, o cara mediu com que instrumento? Ó, o instrumento começa com a qualidade aqui. Tá? E você supõe, acredita ou torce para que o instrumento esteja bem calibrado, para que aquela informação seja verídica e tudo mais. Mas não vamos, então, discutir essa questão de responsabilidade técnica. Vamos confiar nas informações. É um bom voltímetro, um bom ohmímetro, com as informações corretas. O que é verdade nesse experimento, tá? Não se preocupa, não. O que você tem que considerar é mais o que você falou. Quando você mede o valor a 6.800 ou 6,82 kΩ, será que é 6,82 mesmo ou pode ser 83, pode ser 81? Tanto que o que você está vendo pode ser diferente do real. Isso o fabricante fala. É aquele, se eu não me engano, meio ou 0,8%, mais ou menos, não sei de cabeça agora, 5 resoluções. Então, isso é uma informação que você ganhou de graça. Está lá bem especificado. E que você deve levar em consideração quando for definir. Compra ou não compra esses 100 resistores? Se você errar, vai doer a resposta, tá? Não é um erro bobinho, não. 100 resistores, 100 mil, até que é baratinho, mas imagina um produto um pouquinho mais caro. Você está numa empresa, você está numa pesquisa, está desenvolvendo alguma coisa que não é tão baratinha quanto os resistores. O resistor custa centavos, tá? Então não é nada assim tão crítico. Mas imagina que é uma coisa um pouquinho melhor. Não pode errar. E aí? Dúvidas? Tudo esclarecido? Podemos encerrar a live ou não? Não havendo dúvidas, então já podemos finalizar. Correto? Vamos lá. Última chance. Opa, apareceu alguém. Sobre o desvio. O que é um desvio relativo, uma incerteza relativa, algo relativo? Então, vamos lá. Você tem no final da história o valor médio, mais ou menos a incerteza. Então, por exemplo, 10 mais ou menos 1. Esse 1 vamos chamar assim de valor nominal. Esse 1 é grande, é pequeno? Quão crítico é esse 1? Repara, 10 mais ou menos 1 e 100 mais ou menos 1, esse 1 é o mesmo. Mas 1 em 10 é muito mais crítico do que 1 em 100. Como que você quantifica esse detalhe? Você divide 1 por 10, vai dar 10%. Divide 1 por 100, vai dar 1%. Então, o desvio relativo, a incerteza relativa, a grandeza relativa é aquele valor nominal dividido, vai ser dividido pelo valor médio. Então, você fala, bom, 10% é muito pior do que 1%. Então, 1 em 10 é muito pior do que 1 em 100. Então, você está fazendo uma análise de valores relativos. Que você pode expressar 1 sobre 10, vamos dizer, o 0,1, ou multiplicar por 100 e escrever em porcentagem, 10%.
Tanto faz escrever em porcentagem ou em valor da unidade correspondente. Tá? Então, o desvio relativo te dá essa noção de quão crítico, quão importante, quão complicado é aquela incerteza em relação a esse valor. Errar de um valor para grandezas pequenas pode ser muito crítico. Errar de um valor em grandezas muito grandes, não, pode ser tranquilo. Então, imagina num gráfico que começa lá, vai de 0 a 100. Você errar de uma unidade próxima aqui do 0, do 5, do 10, é muito crítico. Errar a mesma uma unidade próximo do 100, deixa passar, bem mais fácil, bem menos crítico. Tá bom? Então, essa é a ideia do relativo. Algo mais? Professor, pegando esse exemplo aí que você falou, então, por exemplo, para ver se eu peguei. Imagina que fosse ser feita a medida de diversos resistores com uma variação muito grande, né, dos valores dos resistores. Então, sei lá, ocorre um erro desse, um valor num resistor com resistência um pouco mais baixa, sei lá, de 200 ohms, e acontece um erro, sei lá, de valor de 10. Aí esse mesmo erro para um outro na escala de 200 mil. Seria isso um erro relativo. Isso. O 10 em 200 é muita coisa. O 10 em 200 mil, quase nada. Entendi. Tá? É uma correçãozinha mínima. Essa é a ideia do relativo. Então, repara que não é o valor nominal 10. 10 é grande ou pequeno? Em relação a quê? Então, é isso que você vai calcular ali. Certo. Tá? Obrigado. Então, o João Pedro comentando aqui. Então, se o relativo for de forma que... Opa, eu não posso... Vamos lá. João Pedro, vamos devagar. Então, se esse erro relativo for de tal forma que o valor médio permaneça dentro do intervalo máximo e mínimo, isso é um indicativo para a compra? Falta informação aí para saber se eu vou comprar ou não. Concordo que quanto menor a variação em torno da média, quanto menor for essa incerteza relativa, maior a probabilidade de todo o meu 100 mil valores estarem dentro do máximo e mínimo. Mas falta interpretar uma coisinha a mais. Falta uma pitadinha de coisa aqui para poder ficar melhor. Mas está no caminho certo. Você já está começando a pensar em termos de intervalo. Boa, isso é legal. Agora falta abstrair um pouquinho. Esse intervalo contém o quê? Ou ainda, esse intervalo não contém o quê? Você começa a fechar um pouquinho melhor. Está na direção correta. E aí, pessoal, algo mais? Repara que eu estou só mexendo com física experimental básica, média, desvio, incerteza, coisa de ingressante. Só que eu estou botando agora isso no mundo real. Eu acho que isso que é o legal da coisa. E tem que tomar uma decisão. Felizmente, tem que pagar por ela. Imagina ter que gastar um valor inadequado ou, sei lá, se tiver que rejeitar e se você comprar. Ou você recusar uma coisa boa. O lote é bom, você falou, não quero. Puxa vida. Então, agora é hora da responsabilidade, tomada de decisão, baseada em argumentos, em raciocínios lógicos. Isso é outra parte da disciplina. Esse desenvolvimento, vamos chamar assim, de habilidades técnicas e habilidades também não técnicas.
posturas que você tem que tomar para poder estar empregado no século XXI, que é o que o pessoal fala muito. Educação 4.0, indústria 4.0, mundo 4.0 e tudo mais. Então, essas vocações é para mover vocês. Eu quero que vocês descubram os talentos que vocês têm e não sabem ainda. Com certeza vocês são mais capazes do que acham que são, porque nunca foram postos à prova. Então, vamos brincar com isso. Eu desafio vocês ficam me xingando, mas cada vez que bota algo para fora, vocês crescem. Então, pode reclamar à vontade, vocês vão acabar melhor do que começaram. Essa é a minha expectativa. Tudo bem? Giovana, vamos lá. Tá, então ela está falando o seguinte, ela percebeu que tem, ela e mais alguém aí, eu não me lembro agora o nome, percebeu que existem valores que foram medidos que estão fora do intervalo aceito pelo projeto lá. E ela disse que preferiu manter eles nos cálculos, mas penso se manter esses valores pode ser prejudicial. Eu acho que não, porque esses 100 valores que você tem é o que você tem de real. Você não pode mascarar, não, o que é feio eu tiro, eu quero só o que é bonitinho. Não é assim, não. Tá? Você dos 100 mil pegou uma amostra. E essa amostra é representativa, tem que ser representativa da população. Então, assim como numa eleição, você tem lá tantos por cento com a margem de erro, tanto. Então, tem um empate técnico. De uma amostra, você não consegue falar exatamente o que vai acontecer na população. Mas se você pega uma amostra que eu chamo de viciada, uma amostra filtrada, uma amostra preparada artificialmente, é óbvio que você não consegue tirar muita informação do todo. Então, se você tirar os valores que você percebeu que estão fora, você vai fazer a amostra ficar, vamos dizer assim, viciada. Você vai limpar algumas coisas que não deveria. Você está escondendo parte da realidade. E vai chegar em conclusões maravilhosas, mas você escondeu parte da realidade. Então, é melhor manter os 100 valores, observar como você fez, que tem alguns fora, e saber interpretar tudo isso. Tá? Então, cuidado com amostras viciadas. Por exemplo, eu posso fazer uma pergunta aí para vocês. O que vocês acham do ensino remoto? Tá bom, legal, não sei o quê. Mas tem um grupo de alunos que não tem acesso, não tem informática, não tem internet, não tem computador para acessar a aula. E quando eu pergunto para vocês, eu excluo esses caras, eu não perguntei para eles. Então, quando eu vou analisar o ensino remoto como um todo, eles têm que participar. Como se eles não têm voz? Eu tenho que dar um jeito de incluir na minha amostra. Senão, eu estou fazendo somente perguntando quem tem condições de ter uma boa internet, ou um quarto, um escritório, coisa assim. É uma amostra viciada. Eu estou ignorando parte, que não é tão desprezível, infelizmente, da população, porque estão desconectados. Tá? Então, cuidado com excluir. Toda pesquisa você tem que ter critérios muito fortes de inclusão e exclusão de casos. Tá? Não é assim, esse aqui é ruim, tira esse aqui. Não, peraí, não é assim não. Tá? Tem exemplos na história da ciência que o pesquisador fez isso e chegou na resposta certa. Mas isso deixa para a fofoca científica depois. Segundo a lenda, Rutherford fez isso. Aquele experimento que ele botava a partícula numa folha de ouro e ela tinha que atravessar e de repente bateu e voltou. Dizem as más línguas que ele escondeu um monte de resultado. Tá? Não sei se é verdade, mas ele chegou na resposta correta.
Ele e outros também, tá? Millikan fez a mesma coisa. Se um monte de resultado de você joga tudo fora. E a resposta é essa. Bom, acertaram a resposta. Mas não é bom fazer isso, não. Isso não pode ser feito no acelerador de partículas se você quer determinar uma nova partícula. De jeito nenhum. Então, cuidado com excluir dados aparentemente insignificantes ou não. É claro que às vezes acontece que você está medindo uma coisa, você anotou o número lá, então tem um número que é muito fora. Bom, isso é um erro. Não é uma propriedade da variabilidade natural do fenômeno. É um erro de você escreveu errado, você leu lá 12,8 e escreveu 18,2. Sei lá por que você fez isso. Então, isso já são erros grosseiros. Esses podem ser excluídos, sim. Mas não é o caso aqui, não. Bom? Tudo bem? Podemos encerrar? Mais alguma? Vamos lá, gente. Então, não havendo mais dúvidas, então vamos encerrar essa live sobre a aula de resistores. Tá bom? Então, eu vou parar a gravação e já voltamos a continuar algumas outras discussões. Não saiam ainda.